vamos falar sobre o Acordo de Bretton Woods. Porém, para falar do acordo, precisamos voltar primeiro para os motivos que levaram à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve inúmeros fatores para sua ocorrência. Porém, podemos citar os fatores econômicos que contribuíram para aumentar as tensões entre as potências europeias, como, por exemplo, o imperialismo e a competição por colônias, a rápida industrialização da Alemanha e o perigo que se impunha às potências da época, o militarismo e os gastos com defesa, o protecionismo e as barreiras comerciais e o nacionalismo econômico. Todos esses fatores foram fundamentais para iniciar o conflito da Primeira Guerra Mundial. Já o pós-Primeira Guerra foi fundamental para montar o cenário para a Segunda Guerra Mundial. Nesse cenário de pós-Primeira Guerra não havia uma política de reconstrução, que acabou por se resumir ao Tratado de Versalhes, que impunha pesadas reparações para a Alemanha, o que gerou grande instabilidade econômica e inflacionária no país, facilitando o descontentamento, o nacionalismo e a ascensão de regimes autoritários, que por sua vez desencadeariam na Segunda Guerra Mundial. Além da Grande Depressão de 29, uma crise econômica que gerou desemprego, pobreza e instabilidade política, o que criou um terreno fértil para o surgimento de regimes totalitários na Alemanha, na Itália e no Japão, e o protecionismo e barreiras comerciais, que serviram para agravar a depressão econômica e aumentar as tensões internacionais. No fim da Segunda Guerra, havia um consenso entre os líderes das Nações Unidas de que uma reorganização econômica global era essencial para evitar futuros conflitos, e foi nesse cenário que nasceu o Acordo de Bretton Woods. Entre os dias 1º e 22 de julho de 1944, foi realizada a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, reunindo 730 delegados e 44 países aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Dessa conferência surgiu o sistema de Bretton Woods, que tinha como objetivo criar um novo sistema internacional. Os principais economistas que elaboraram esse plano foram Harry Dexter White e John Maynard Keynes. As 3 principais decisões da convenção foram um sistema monetário internacional pautado na paridade entre o ouro e dólar, ou seja, voltar para uma espécie de padrão ouro que havia sido abandonado na Primeira Guerra Mundial por conta da emissão excessiva de moeda pelos países na tentativa de financiar suas reações à guerra. No final da Segunda Guerra, cerca de 2/3 das reservas mundiais de ouro estavam sob controle americano. Então, ficou decidido que cada país deveria manter a taxa de câmbio de sua moeda pareada ao dólar, com uma variação limite de 1%, e já a moeda dos Estados Unidos estaria pareada ao ouro em uma relação de $35 por onça Troy. Além disso, foi criado o FMI, com o intuito de gerir o sistema monetário internacional e a estabilidade financeira dos países, e o Banco Internacional, com o propósito de financiar projetos de reconstrução econômica e promover o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, surgiu um óbvio conflito entre a estabilidade comercial e a autonomia da política monetária. A estrutura do sistema impunha grandes restrições à política monetária, já que os bancos centrais precisavam manter a taxa de câmbio dentro das margens. No sistema de Bretton Woods, a autonomia dos países em relação à política monetária era limitada pela necessidade de manter taxa de câmbio fixa em relação ao dólar. Embora mecanismos de controle de capital e assistência do FMI proporcionassem algum grau de independência, na prática, os países frequentemente enfrentavam o dilema entre manter a estabilidade cambial e atender às necessidades econômicas domésticas. Como, por exemplo, se um país quisesse aumentar ou reduzir a taxa de juros, poderia ser impedido de fazer por conta da necessidade de manter a paridade do câmbio. Os países basicamente ficavam de mãos atadas em relação à política monetária, para que o sistema fosse sustentável, criando um grande dilema entre interesse doméstico e estabilidade cambial. À medida que a economia global se tornou mais integrada e os fluxos de capitais aumentaram, as limitações à autonomia monetária tornaram-se mais pronunciadas, e isso contribuiu para tensões econômicas e políticas que eventualmente levaram ao colapso do sistema. E após 2 décadas, finalmente chegamos ao colapso de Bretton Woods. O próprio sistema foi baseado na conversibilidade do dólar em ouro, com outras moedas atreladas ao dólar e a taxas fixas de câmbio. No entanto, na década de 60,
os Estados Unidos começaram a apresentar déficits crescentes em sua balança de pagamento. Durante as décadas de 60 e 70, os Estados Unidos enfrentaram grandes demandas financeiras, como os gastos com a Guerra do Vietnã e o aumento das despesas sociais relacionadas à política de bem-estar. Isso gerou inflação e pressionou o sistema monetário. À medida que os déficits americanos se ampliavam, mais e mais dólares eram emitidos. Então, países estrangeiros começaram a questionar o valor real do dólar em relação ao ouro. Muitos países optaram por converter seus dólares em ouro, o que reduziu significantemente as reservas de ouro dos Estados Unidos. Além disso, a política monetária expansionista adotada pelos Estados Unidos, em resposta aos desafios do Vietnã e da inflação doméstica, exacerbou a desconfiança internacional. A impressão contínua de dólares para financiar os gastos internos corroeu a confiança na estabilidade do dólar como âncora do sistema monetário global. Outro fator determinante para o fim do sistema foi a falta de flexibilidade inerente ao sistema de taxa de câmbio fixo. À medida que as economias nacionais enfrentavam choques econômicos, a incapacidade de ajustar as taxas de câmbio de forma mais dinâmica dificultava a resposta coordenada a crises financeiras, aumentando em muito a tensão entre os países membros. E tudo isso culminou no evento conhecido como Nixon Shock. Em 15 de agosto de 1971, quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou de maneira unilateral o fim da conversibilidade direta do dólar em ouro. Isso significou que o dólar não seria mais lastreado em ouro e as outras moedas não seriam mais diretamente atreladas ao dólar. E esse evento marcou o início da era do câmbio flutuante.